Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16. Eu sei que todo mundo já sabe decor, mas nós vamos ler juntos, amém? João, capítulo 3, verso 16. Enquanto você abre aí, você viu que nós teremos no mês de março, né, no mês das mulheres, a vinda da Fernanda Boaventura. Ela é autora, né, de um livro e é especialista em temperamento. Então, será para as mulheres, não importa a sua idade. Aliás, quanto mais cedo você descobrir isso na sua vida, melhor. Então, faça a sua inscrição. Ela vem de Brasília, é a primeira vez que ela vai estar em Bragança Paulista. Ela aplica, né, um teste, então você vai sair daqui sabendo qual é o seu temperamento. Você vai sair daqui entendendo, de acordo com a palavra de Deus, como você pode ser cada dia melhor e ser bem-sucedido. Isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, esteja conosco, vai ser uma noite muito especial. Vai começar às 19h30, né? É uma segunda-feira, então faça o possível para você estar conosco, né? Se você puder, não fique de fora, vai ser tremendo. E também, gente, eu estava vendo ali que nós não colocamos no Lagoinha News, mas no próximo dia 24, agora, na próxima sexta-feira, eu e o pastor Marcos estaremos aqui tendo um bate-papo de casal, para casais casados, tá bom? Então, se você é casado e você sabe que casamento é uma construção, a gente está sempre aprendendo. Eu quero convidar você a estar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para agregar, né, para te ajudar nessa caminhada. E esses eventos que nós fazemos, gente, a gente procura não transmitir, tá? Então, eu quero dizer para você que não vai dar para você assistir de casa. Você vai ter que vir aqui mesmo, tá bom? Hã? Ah, sim, e o culto, né? O culto renovo começa nessa quinta-feira, que é o nosso culto que vai acontecer às 15 horas. Esse é um culto que Deus trouxe ao nosso coração um desejo. O pastor Rodrigo Ramiro, né, que deu abertura no culto aqui, ele é o responsável por esse culto. O que acontece, gente? Muitas pessoas, Bragança tem muitas indústrias, e muitas pessoas trabalham em turnos, né, de horário. E aí acaba não conseguindo vir no culto da noite, trabalha às vezes final de semana, pessoas que trabalham em pizzaria, restaurantes, né? E muitas pessoas que trabalham à noite. Então, nós teremos esse culto às 15 horas, a partir dessa quinta-feira, tá bom? Então, se você conhece alguém que às vezes fala, eu não consigo ir na igreja, porque eu trabalho à noite, você vai falar, tem uma excelente notícia. A partir de agora, você tem um lugar para ir, e é na nossa igreja. O culto vai acontecer, vai começar, porque eu creio que em breve não vai caber mais, amém? Vai começar lá no Carisma. Então, vai estar aberto, aqui vai estar aberto, mas é melhor por lá, amém? Abriu aí, João capítulo 3, verso 16, esse texto tão conhecido, né? Tão citado, mas vamos lá. Porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Pai, nessa noite nós estamos nessa casa porque nós te amamos. Nós saímos dos nossos lares porque nós queremos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos de uma palavra Tua. Nós queremos te adorar. O Senhor é a razão de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos. O nosso mover é por Tua causa. Por isso nós te pedimos, Deus, fala além das minhas palavras, que o Teu Espírito possa fluir, Senhor, que as minhas palavras, as Tuas palavras cheguem aonde as minhas palavras não conseguem chegar. Que haja uma revelação do Teu Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero repreender agora toda astúcia do inferno, no sentido de querer roubar essa palavra, mas eu quero declarar que esse ambiente está totalmente entregue ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor, que o nosso coração está pronto, nossa mente está alerta e pronta para receber essa palavra. E essa palavra vai cair e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse certamente é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Sim ou não? Mesmo que você não seja uma pessoa com habilidade para memorizar versículos, você, quando começa o versículo, você já sabe. E eu acho que, se eu fosse fazer uma tradução livre desse versículo, eu diria o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele tomou uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. Sabe por quê? Eu preciso dizer algo para você. Nosso Deus é um Deus de ação. Nosso Deus, Ele não é um Deus que apenas pensa,
que apenas sente, mas ele age. Ele age. Nós só sabemos que Deus amou o mundo porque Jesus veio. Nós só sabemos que da grandeza do amor de Deus porque Jesus, ele veio. Sabe que as pessoas podem até não crerem em Jesus como Salvador. Se crer, é melhor, porque ele é Senhor e Salvador. Mas é impossível você negar a historicidade, a realidade, a vinda de Jesus. Nós estamos em que ano mesmo, gente? 2023? Depois de Cristo. Então, mesmo que alguém, mesmo um ateu, ele pode negar a divindade de Cristo, ele pode até não crer, mas é impossível negar a vinda de Jesus. Jesus, ele veio e ele esteve nessa terra. E Jesus é o quê? Jesus é um fato. Jesus é um ato do amor de Deus. Jesus é o ato do amor de Deus encarnado. Então, nós podemos dizer que é o amor de Deus demonstrado em ação. Jesus é o amor de Deus demonstrado em ação. E se Jesus esteve nessa terra, creia você nele, né, como eu disse, o Salvador, como Salvador ou não. Você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber isso, que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, cada versículo está profetizando sobre a vinda de Jesus, mas o Novo Testamento revela Jesus, mostra que isso é um fato que aconteceu. Então, nós entendemos aqui que nosso Deus é um Deus de ação. E nós precisamos entender isso, sabe por quê, gente? Porque existem coisas na nossa vida que não podem ficar só no âmbito do intangível. Tem coisa que não dá. Por exemplo, quantos são casados aí? Levanta a mão. Sabe por que você é casado? Porque você tomou uma atitude. Você não ficou só olhando para aquela mocinha lá, ou para aquele rapazinho, né? Mandando coraçãozinho assim. Não. Você um dia olhou e falou, olha, eu quero me casar com você. Você tomou uma atitude, você tomou uma decisão. Só que só falar isso também não resolveu. Vocês tiveram que ir lá no cartório e marcar a data do casamento. Vocês tiveram que ir lá e se casar. Então, existem coisas na nossa vida, gente, que não podem ficar apenas na esfera do sentimento, do pensamento. E o amor é uma delas. O amor de Deus é uma dessas coisas. Nós só entendemos que Deus amou o mundo porque Ele deu o seu Filho unigênito. Nós só entendemos que Deus amou o mundo porque Ele tomou uma ação, Ele planejou a vinda de Jesus. E nós só entendemos o amor de Jesus porque Ele morreu em uma cruz. Primeiro Ele tabernaculou, né? Ele veio em um corpo. A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, ninguém toma a minha vida, eu livremente a dou. Então nós entendemos a grandeza do amor de Deus porque Ele deu Jesus. Nós entendemos a grandeza do amor de Jesus porque Ele se entregou. Você entende isso? Então, nós precisamos perceber que o Senhor, Ele é um Deus de ação. E é evidente que se Deus é um Deus de ação, se Jesus é ação, nós também precisamos entender que Deus, Ele deseja que nosso amor seja expressado em ação. A gente, muitas vezes, tem uma cultura de que Deus conhece o coração. E isso, muitas vezes, nos leva para uma atmosfera muito cômoda. Muito cômoda, porque nós muitas vezes não entendemos que o Senhor, Ele espera de nós algumas atitudes. Do mesmo jeito que Deus é um Deus de ação, nós também não podemos ficar sentindo só em nosso coração, mas nós precisamos que os nossos atos falem sobre nós. Aliás, eu quero dizer isso para você. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que você acha que você é. Você é aquilo que você faz. Eu vou falar isso de novo. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que você acha que você é. Você não é o que você está sentindo. Não, você é o que você faz. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Eu vou te dar alguns exemplos. Você pode dizer assim, não, eu amo meus pais. Mas você nunca liga para eles. Só liga para sua mãe no Dia das Mães e olhe lá. Vou cantar para você, que amor é esse? Muitas vezes, algumas pessoas não têm paciência nem para sentar para ouvir a história dos pais. Deixa eu contar vou contar um mistério para você. Um dia você vai envelhecer. Você precisa ter paciência com as pessoas que são mais velhas do que você, porque um dia você vai chegar lá. Nossa, meu pai e minha mãe é chato. Cuidado, você pode ser pior. Uns 3 tanto. Nós demonstramos o nosso amor em ação.
Como é que você pode dizer que ama os seus pais? Você nunca liga. Você nunca tem tempo para ouvir. Você nunca senta para almoçar, para fazer alguma coisa. Que amor é esse? Você pode dizer, por exemplo, que você é um bom administrador. Não, né? Deixa aqui comigo. Só que, cara, faz 5 anos da sua vida que você vive endividado. Como que você pode? Você não é o que você pensa que você é. Você é o que você faz. Se você está sempre enrolado financeiramente, eu preciso te dar uma notícia do céu. Você precisa de ajuda. Talvez você pode dizer, não, eu sou uma pessoa fácil de me relacionar. Então, quantos amigos você tem? Tem gente que não tem amigo nenhum na vida. Tem gente que não consegue construir amizade a longo prazo. Como que você pode dizer que você é uma pessoa de bom relacionamento? Você entende que às vezes a gente fica se enganando? Você entende que às vezes a gente fica alimentando pensamentos e sentimentos acerca de nós mesmos que não são verdade? Meu irmão, você não é o que você pensa que você é aquilo que você faz. Você pode dizer, por exemplo, que você é um bom patrão, mas ninguém quer trabalhar para você. Tem gente que fala, não, eu sou um bom funcionário. Olha, o que der para mim eu faço. Só que a pessoa fazem 3 anos na vida dela que ela fica 3 meses em cada empresa. Eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos. E uma coisa que eu aprendi infelizmente, né, ou felizmente, é olhar que o tempo que você fica nas empresas anteriores, eles falam sobre você. Às vezes são incidentes, né, algumas circunstâncias, lógico, a gente entende. Mas, de modo geral, isso fala sobre você. Nós precisamos parar, querido, e pensar sobre isso. Eu posso achar que, de repente, eu sou determinado. Tem gente que fala, não, eu sou determinado. Mas você não termina nada do que você começa. Você está entendendo que aquilo que você faz fala mais alto do que você pensa sobre você? E que muitas vezes a gente vive uma vida de frustração. A gente vive uma vida de frustração porque a gente está se enganando. A gente está mentindo para a gente mesmo. Nós precisamos entender isso. Tem gente que pensa assim, não, eu sou uma pessoa super comprometida, pode contar comigo. Mas, gente, o dia que aparece uma pulga no cachorro, a pessoa não pode contar com ela. A gente que está no ministério é uma coisa impressionante, né? Tem gente que não vem na igreja porque o dia que aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? A pessoa já não sai de casa. Mas a pessoa acha que ela é comprometida. Meu irmão, eu quero dizer de novo para você, você não é o que você pensa que você é. Você não é o que você fala sobre você. Você é aquilo que você faz. Nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Às vezes você tem um casamento que as coisas não estão acontecendo como deveria. E você está sempre olhando para o outro. Mas talvez é hora de você parar e perguntar para o Senhor, colocar suas barbinhas de molho e perguntar a Deus onde eu posso mudar, o que é que eu posso fazer. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos perceber que o tempo todo Deus, Ele fala sobre amor. Mas Deus não só fala, Deus não só pensa, Deus não só sente, Ele age. Gosto muito quando o Senhor Paulo cita Romanos 5:8, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha como diz esse texto. A Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Por quê? Porque Ele deu Jesus, Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Olha que coisa interessante, a Bíblia é cheia de versículos falando dessa prova do amor de Deus. Esse é o versículo 8, mas olha o versículo 7. O versículo 7 diz assim, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então, a Bíblia diz assim, olha, Deus prova o seu amor porque a gente não merecia. Eu preciso te lembrar, nós precisamos nos lembrar disso. Jesus morreu por nós não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. A morte de Jesus na cruz é um ato da bondade de Deus, não é um ato da nossa bondade.
Eu preciso contar algo para você. Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Jesus um dia rasgou o véu e tornou possível a nossa entrada na presença de Deus. Eu e você não estamos aqui nessa noite, nós não podemos cantar como nós cantamos aqui, que amor é esse, que inexplicável, nos render, ter o nosso coração quebrantado, simplesmente porque a gente deseja. Não é fruto da natureza humana, não é algo que nós possamos construir, querido. A presença de Deus, o mover de Deus não é algo que possa ser construído por mãos humanas. Isso só é possível porque Jesus, Ele rasgou o véu. E por causa disso, os nossos olhos, as escamas dos nossos olhos caíram e nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos a grandeza desse amor. E foi quando nós éramos ainda pecadores. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo ele explica para nós que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Ou seja, nós não podemos entender nem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o mover de Deus, apenas com o nosso intelecto, apenas com a nossa razão. Nós só podemos entender por causa da grandeza do amor de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. E aí entra a primeira coisa que acontece, quando nós entendemos então a grandeza do amor de Deus, nós percebemos que esse ato do amor de Deus está nos convidando para alguma coisa. Deus está nos convidando para algo. Sabe o que Deus está nos convidando? Deus está nos convidando para termos atitudes de amor. Deus, a primeira coisa que Deus quer que aconteça a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é que você demonstre o seu amor através de atos. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso: o Senhor nos convida a amá-lo. Jesus diz para Simão lá em Lucas 7:47, quando aquela mulher vai ungir Jesus, e Simão fica lá, né, com ponto de interrogação, falando: se Jesus soubesse, né, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E então, nós pregamos aqui outro dia sobre isso já, e Jesus fala assim: Simão, a quem muito se perdoa, muito se ama. E por que Jesus falou isso? Ele falou porque aquela mulher tomou uma atitude. Ela demonstrou o seu amor através de uma atitude. Meu irmão, nós precisamos sair da esfera das palavras. A gente precisa parar com essa história de: não, Deus conhece meu coração, e aí eu não oro. Que amor é esse? Deus conhece meu coração, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha que coisa louca. Como é que nós podemos não ter tempo nessa terra para fazer aquilo que é eterno? Um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, e se eu e você morrermos antes disso, sabe o que vai prevalecer? As coisas espirituais. Como é que nós podemos ter tempo para tudo nessa vida e não temos tempo para demonstrar a grandeza desse amor, daquilo que é eterno? Você entende? Eu tenho tempo para cuidar do meu corpo, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho tempo para trabalhar, mas eu não tenho tempo para ter um relacionamento com o Senhor. Como eu posso dizer que eu amo? E a primeira coisa que o Senhor nos convida é para amá-lo. Não existe relacionamento sem amor, não existe casamento sem amor. E Jesus vai vir para buscar a sua noiva. Então a primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente o ame, mas que a gente demonstre esse amor em ação. Que a gente demonstre esse amor através das nossas atitudes. Quanto mais nós entendemos a grandeza do ato do amor de Deus, mais nós vamos amá-lo. Quanto mais você entende: caramba, eu não merecia esse amor. Puxa, se eu olhasse para mim, eu não morreria por mim. Aliás, tem dia que eu estou desistindo de mim, né? Mas acontece que Ele não desistiu. E aliás, eu quero dizer algo: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Você pode ter amanhã, segunda-feira. Tem muita gente que acorda na segunda-feira com aquele desânimo. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você queira desistir de você, o amor de Deus é tão grande que Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. E quanto mais nós entendemos a grandeza do amor de Deus, mais nós o amamos. E é por isso que nós cantamos isso: que amor é esse, Senhor? Que inexplicável é esse amor. Você sabe que a Bíblia conta lá no livro de Êxodo, no capítulo 21,
a história não, de como deveria ser o relacionamento dos escravos. Durante 6 anos, eles deveriam servir aos seus irmãos. Se eles tivessem uma dívida, eles eram tomados como escravos. E ao 7º ano, eles deveriam liberar essa pessoa. Mas tem algo muito interessante, que Êxodo 21 fala. Vamos ler lá? Êxodo capítulo 21. Já que me deram mais um tempinho, né? Me tinham me dado só 10 minutos. Êxodo capítulo 21. Olha só. Versículo 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao 7º sairá forro, ou sairá livre. De graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Agora, olha o versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Existia uma possibilidade do escravo permanecer com o seu senhor. E essa decisão era porque, se ele casasse e desse os 7 anos, ele podia ir livre com a sua esposa. Mas se ele tivesse filhos, os filhos iriam ficar. Mas ele podia dizer assim: não, eu vou ficar porque eu amo meus filhos. Mas olha o que diz o versículo 5. Se ele expressamente disser: eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Se ele expressamente disser: que escravo é esse? Que vai olhar para o seu Senhor e vai dizer: eu amo meu Senhor, eu não quero ser livre. Dependendo da maneira com que esse escravo ele era tratado, é isso que ele vai dizer. Deixa eu falar uma coisa para você. É esse nível de relacionamento que o Senhor quer que a gente tenha. Que Ele fala assim: você é livre para você fazer o que você quiser. Você é livre para você sair, você é livre. É por isso que Paulo fala: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não vou me deixar ser seduzido por nenhuma delas. Ele está dizendo: eu posso ir, mas eu não quero ir por amor a Ele. Porque eu amo o meu Senhor. Porque eu amo o meu Senhor, eu prefiro servir ao Senhor. Embora as pessoas possam achar que eu estou perdendo, eu não estou perdendo nada. Eu estou vivendo a vida para o meu maior amor, para aquele que me amou e se entregou por mim. É a minha decisão. Eu lembro de uma história de um pastor que foi orar uma vez por um senhor bem velhinho, e ele já estava prestes a morrer. E ele disse assim: se eu pudesse eu não queria, e se eu quisesse eu não podia. E o pastor não entendeu, falou: como é que é? Ele falou: se eu quisesse eu não podia, e se eu pudesse eu não queria. E ele falou: do que você está falando? Se eu pudesse, eu não queria abandonar Jesus. E se eu quisesse, eu não poderia. Meu irmão, a partir do momento que você começa de fato a ter um entendimento, os olhos abertos da grandeza do amor de Deus, você vai olhar para Ele e falar: Senhor, se eu pudesse eu não queria. E Senhor, se eu quisesse eu não podia, porque eu estou tão presa nesse amor. Eu amo o meu Senhor de uma maneira que nada mais me interessa. Eu não quero mais nada. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser um escravo da orelha furada, que tenha liberdade para ir, mas não quer ir porque eu amo o meu Senhor. Queridos, nós precisamos ter um encontro genuíno com a grandeza do amor de Deus. Um amor que nos constrange. Um amor que é de fato, é de verdade, é provado. Tem atos de amor nisso. Jesus é o ato de amor do Pai sobre nós. E quanto mais nós conhecemos esse amor, mais nós vamos agir em direção a Ele. Sabe, Jesus não quer uma multidão bitolada de gente que não está entendendo o que está fazendo. Jesus, é por isso que existe o livre-arbítrio. Você é livre para estar aqui, mas eu quero dizer algo. A partir do momento que, há alguns anos, o Senhor me ensinou a orar assim: Senhor, que as pessoas sejam livres para estarem na Tua casa.
mas a partir do momento que elas estão na tua casa, que elas sejam livres para adorar o Senhor. Querido, quando nós estamos aqui, nós precisamos andar na liberdade que o Senhor nos conquistou. O Senhor não quer que a gente levante as mãos porque todo mundo levantou. Ele quer que a gente levante as mãos porque a gente fala: Senhor, o Senhor é digno do levantar das minhas mãos. O Senhor não quer que a gente cante porque todo mundo cantou. Ele quer que a gente cante porque essa é a verdade do nosso coração. Que o nome dele é mais doce que o mel. É melhor do que o vinho. Jesus, 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 que nome é esse? Maravilhoso. Só que nós só vamos ter esse entendimento se nós nos relacionarmos com ele. O amor, querido, da parte de Deus, é um amor que vai gerar um relacionamento onde a liberdade de se fazer o que quer é trocada pela liberdade de fazer aquilo que ele quer. Você tem a liberdade de ir, mas você fala: eu prefiro ficar. É como Noemi e Ruth. Ruth podia ir, mas por amor ela resolveu ficar. Você tem o direito de ir. Recentemente, a Gabriela Rocha lançou uma canção, que Me Atraiu. E dentro dessa canção, ela expressa isso. Ela fala assim: tive medo, de perder, mas o teu amor me atraiu, a tua glória me atraiu. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Você não está perdendo nada quando você escolhe ficar. Porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais amor nós vamos ter. Mas esse amor vai nos levar a atitudes. Sabe quais vão ser as atitudes? Nós vamos fazer coisas em nome desse amor. Nós vamos perdoar em nome desse amor. Sabe, nós vamos falar desse amor. Nós acabamos de falar aqui, nós vamos ter o culto na quinta-feira à tarde. Nós não estamos fazendo isso com outro objetivo. Nós queremos amar e cuidar de pessoas. Quando você entende a grandeza desse amor, você vai agir. Você vai ter atitudes de amor. O amor é algo tão sério que nessa tratativa nossa e de Deus, que a Bíblia diz, lá 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que, do versículo 8 em diante, que existe a fé, existe a esperança e o amor. Mas a Bíblia diz uns versículos, vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 13. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. Primeira Coríntios 13, do 8 ao 13. Ele diz assim: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. E quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Querido, nós podemos achar incrível aonde existe profecia. Mas a Bíblia diz que as profecias passarão. Nós não vamos precisar de línguas estranhas quando nós estivermos na presença do Senhor. Lá nós não vamos precisar de esperança, porque a nossa esperança se concretizou. Tudo vai passar, mas Ele diz que o amor não vai passar. O amor não vai passar. Aí talvez você diga assim: olha, está vendo como Deus conhece o coração? Eu quero dizer algo para você. É possível você ter uma atitude com a motivação errada, sem ter amor, mas é impossível você amar e não ter atitude nenhuma. É possível você ter uma atitude e não ser motivado pelo amor, mas é impossível você amar e não ter atitude nenhuma. É impossível, porque o amor, ele nos impulsiona, e o amor a Deus, ele vai nos impulsionar a fazer alguma coisa. E é isso que Deus espera que nós façamos, esse tipo de amor. Que tipo de amor? Um amor que age,
que é demonstrado por ações, assim como o amor de Deus foi demonstrado em ação. O amor que Ele espera de nós é um amor de ação. Nós vamos amar tendo tempo com Ele. Vamos amar a sua presença. Vamos amar servindo a sua obra. Vamos amar através do nosso trabalho ministerial, através da nossa oração. Nós vamos amar através das nossas finanças, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós vamos amar dando a Ele tudo que temos, assim como o servo da orelha furada. Do mesmo jeito, nós vamos fazer a mesma coisa. Você entende? Vai ser impossível você viver suas 24 horas do seu dia sem que você tenha uma atitude de amor. Talvez você fale assim, pastora, mas eu não consigo orar. Tá bom, começa com 15 minutos. Faz alguma coisa, sabe? Eu quero desafiar você a sair daqui hoje falando, Deus, eu preciso ter uma atitude de amor para com o Senhor. Eu preciso ter mais atos de amor. E talvez a primeira coisa que você precise é passar tempo com Deus. Mas assim, quando a gente fala de passar tempo com Deus, você de repente fala, mas eu não sei por onde começar. Começa orando, começa lendo a Bíblia. Você não precisa começar com algo grande, começa com algo pequeno. Sabe, eu lembro uma vez que uma pessoa foi dar um exemplo de conquista, né, do dia a dia, e ele usava a expressão, hoje não tem mais, né, mas vocês lembram aquelas listas telefônicas, aquelas listas amarelas? Quem lembra, me ajuda aí, por favor? Os demais nem sabem do que eu estou falando. Então você pensa num livro de direito, um livro de medicina, bem grosso. Querido, se você olhar para aquele livro e você falar assim, nossa, né, é grande, mas experimenta tirar uma folha por dia daquele livro. Se você tirar uma folha, não vai fazer falta. Mas se você tirar durante um ano uma folha todos os dias, você vai tirar 365 folhas. Você entende? Se você tirar por 2 anos, você vai tirar 700 páginas daquele livro. Então, se cada vez que nós damos um passo na direção do amor de Deus, nós tomamos uma atitude, é como se nós estivéssemos colocando uma página no livro que nós estamos construindo com o Senhor. Tem muita gente que pensa que o nosso relacionamento com Deus é feito de atos grandiosos. Assim como um casamento não é feito de atos grandiosos. O casamento não é aquela cerimônia bonita só. Não, pelo contrário. O casamento começa quando a cerimônia acaba. O casamento sempre começa quando a cerimônia acaba. É legal quando está todo mundo lá, comendo, dançando, se divertindo. Mas o casamento vai ser o dia a dia. Vai ser o dormir e acordar todos os dias com aquela pessoa. Vai ser fazer os ajustes de todos os dias. É isso que é casamento. E é isso que é relacionamento com Deus. É a nossa construção dentro do ordinário. Sabe o que é o ordinário? A coisa comum, a coisa simples. Deixa eu falar uma coisa. Você pode adorar a Deus e você pode construir um relacionamento, ter atos de amor com Deus quando você está cuidando da sua família. Você pode ter tempo de oração com o Senhor, ter tempo de leitura com a palavra, mas você pode estar demonstrando o ato do amor, de amar ao Senhor quando você escolhe perdoar. E deixa eu falar uma coisa para você, em geral, as pessoas que nós mais precisamos perdoar são aquelas que estão mais perto de nós. É o seu cônjuge, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, são seus pais, são seus amigos. Queridos, quando nós escolhemos perdoar por amor ao Senhor, isso é um ato que demonstra que nós estamos conhecendo o Senhor. E agora uma coisa muito interessante, é que não existe esse amor que nós vamos ter, que nós vamos agir. Esse amor também envolve compromisso. Mas tem uma coisa maravilhosa. Toda vez, olha a grandeza da sabedoria de Deus. Cada vez que você tem um ato de amor para com o Senhor, esse ato te transforma. Quando eu resolvo perdoar o Marcos, por causa de algo que ele fez, por causa da palavra de Deus, a minha atitude não abençoa só o Marcos, ela me transforma. E eu vou sendo, é isso que Paulo fala aqui, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados à medida que a gente tem atitude de amor para com Deus. Cada vez que você perdoa, o perdão não tem nada a ver com o outro, o perdão tem a ver comigo, com você. Quando nós perdoamos, nós vamos sendo transformados. É por isso que Paulo fala que nós não devemos nos conformar com esse século, mas nós devemos transformar-nos. Você vai passar por esse processo de transformação. Não vai haver transformação na minha e na sua vida se nós não agirmos. Quando você escolhe servir na casa do Senhor, se você já serve, né? Eu quero dizer algo para você, você vai ter motivos para desistir. E se você não serve, eu quero dizer algo para você, você vai ter motivos para não servir.
Mas cada vez que você persevera em amor ao Senhor, você vai sendo transformado. É você que vai sendo transformado. Cada vez que você age, cada vez que você vai lá orar um pouquinho, você acha que você está indo fazer por causa de Deus? Não, mas é você que está sendo transformado. Sou eu que estou sendo exposta. Sabe quando as pessoas são expostas muitas vezes àquela luz lá radioativa e tantas outras coisas? Ela não percebe, mas aquilo vai contaminando ela. Cada vez que você vai e você ora mais um pouquinho, você está sendo transformado. Você está sendo contaminado. Você está sendo gerado. Algo da parte de Deus vai tocando você. Toda vez que eu tenho um ato, toda vez que eu ajo, não apenas penso, mas eu tomo uma atitude e eu vou sendo constante nisso, essa constância ela vai me transformando. E é isso que Deus espera. Sabe o que é cada dia que eu e você temos? Sabe o que é o dia 19 de fevereiro de 2023? É uma oportunidade que Deus está me dando e está te dando para você ser transformado um pouco mais, para você estar pronto para quando Ele voltar. Você entende a grandeza disso? Amanhã, quando você acordar, esse novo dia que Deus está te dando e Deus está me dando, Ele quer que a gente use esse dia a nosso favor. Ele quer que a gente seja transformado mais um pouco. Sabe para quê? Porque vai ter um dia que Ele vai vir nos buscar, querido. Vai ter um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. E não vai adiantar, nesse dia, a gente falar assim: Senhor, mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu queria tanto fazer isso, mas eu não tive tempo. Esquece, filho. Esquece. A Bíblia diz que Jesus, Ele diz assim, ou eu te conheço, ou eu não te conheço. É isso que a Bíblia fala nas parábolas de Jesus. E quando que Ele fala isso? Quando você fez isso, quando você fez isso e quando você fez isso. Não é quando eu senti isso. Você entende? Que o amor, ele não pode ficar na esfera do sentimento. Você entende que a leitura de Deus para conosco tem a ver com as atitudes que nós tomamos. Querido, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados. Mas essa paixão tem que nos levar a agir. Sabe, você tem que ser apaixonado a ponto de vir para a casa do Senhor com sol ou com chuva. Amém? Você tem que ser apaixonado e vir na casa do Senhor cansado ou sem estar cansado. Amém? Você tem que ser apaixonado e querer servir ao Senhor, querer fazer alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Você tem que ser apaixonado a ponto de querer ficar a sós com Ele, de cantar para Ele. Não importa se você é desafinado, pode entrar na porta lá no seu quarto e cantar para Ele, adorá-lo. Querido, nós precisamos sair da esfera do pensamento e parar de nos enganarmos. Nós precisamos olhar para as nossas ações. Você lembra da história de Esther? A rainha Esther, ela precisou de um tempo. Ela precisou de um tempo para ser transformada daquela menina judia em uma rainha. Deixa eu dizer algo para você. Você e eu precisamos ser transformados todos os dias. Porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós temos que estar prontos nesse dia. Nós não vai ter pó de pirlim-pim-pim quando você morrer. Entendeu? Morreu, vem um pozinho, daí que você vai ficar pronto. Não. A nossa preparação é cada dia que nós temos. Todos os dias é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós sermos preparados e transformados. Mateus capítulo 22 nos conta uma parábola muito interessante, que é a parábola das bodas, onde um rei manda preparar uma festa de casamento para o seu filho. Mas os convidados não vieram. Então, ele manda chamar todos os que quiseram vir. Esse texto tem tudo a ver com a graça de Deus, queridos. Tudo a ver com a graça de Deus. Ele conta isso, ele fala, olha, um rei deu um grande banquete para fazer o casamento do seu filho. Mas os convidados não vieram. E esse texto tem a ver com os judeus que não receberam aquilo que Deus trouxe. João, ele diz para nós, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, o que me chama a atenção nessa história de Mateus capítulo 22... Vamos lá, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vamos ler, né? Um pedacinho aqui. Versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho.
E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Olha que coisa interessante. Você percebe que haviam maus e bons, mas que o rei olha e ele percebe, ele simplesmente vai falar de quem não está preparado para estar naquele ambiente. Todos tiveram tempo para se preparar. Eles não eram dignos, mas eles se prepararam para estar ali. Mas o que ele está dizendo é que tinha uma pessoa que a veste dela, a maneira que ela estava vestida, a maneira que ela estava ali naquele lugar, não era adequada. E ele perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Querido, as vestes nupciais são as nossas vestes brancas, tem a ver com as nossas atitudes. Tem a ver com aquilo que nós estamos construindo todos os dias. A Bíblia diz que não falte o óleo sobre a sua cabeça e em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Esse texto fala da graça de Deus, mas a graça de Deus não é barata. A graça de Deus não é você fazer o que você quer da maneira que você quer, porque a graça de Deus custou caro. E essas pessoas, nessa parábola, os convidados eram bons e maus, mas a partir do momento que eles foram convidados para estar no banquete, a partir do momento que eles foram convidados para estar na festa do rei, do filho do rei, eles se prepararam para estar. Cada dia que eu e você temos é um dia para nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o rei. E vão ser as nossas atitudes que vão falar a nosso respeito ali. E ele emudeceu, e então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção, ele não é mandado para fora da festa, ele é enviado para as trevas. Meu irmão, eu quero dizer algo para você, nós precisamos entender a importância disso. A grandeza do amor de Deus está em nos chamar todos os dias. A grandeza do amor de Deus está em dizer para nós: filho, olha para o que eu tenho para te dar. Olha, eu estou te chamando. E Ele vai nos chamar hoje, nos chamar amanhã e vai chamar todos os dias da nossa vida. Mas é a nossa atitude, é a decisão que nós vamos tomar e nós vamos demonstrar através das nossas ações. É que vai ser a construção das nossas vestes. Agora olha que coisa interessante. O versículo seguinte, o versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muita gente acha, quando lê esse texto, que é como se Deus estivesse fazendo assim: você vai. Não, você acha que não vai não? Não, você sai fora. Você eu não gostei do seu cabelo, eu não gostei. Não é isso. Não é isso. A Bíblia diz que muitos são chamados. Mas daqueles que são chamados e que não estiverem preparados, eles não serão escolhidos. Não é que Deus, tipo assim: ai meu Deus, eu não sei o que Deus vai pensar de mim. E agora, será que está certo? Não é isso. A gente não serve um Deus que é meio tantando a cabeça, não é isso. A gente serve um Deus que vai olhar para aquilo que nós construímos com aquilo que Ele nos deu, com a graça que Ele nos deu, todos. O convite é para todos. Ele chamou, o texto é claro, ele chamou primeiro os convidados, que era Israel. Israel não veio. E aí ele chamou agora todas as pessoas, os bons e os maus. E então as pessoas vieram, mas houve aquele que não estava preparado. Sabe como eu e você nos preparamos? Respondendo para Deus. Através das nossas atitudes, através daquilo que eu faço, através daquilo que você faz. Meu irmão, se você está vivo hoje e você está, amém? É porque Deus está te chamando para ter um encontro de mais amor para com Ele. Mas sabe que tipo de amor?
um amor que age. Sim, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que às vezes nós queremos orar e não temos forças. Mas isso não pode determinar a nossa vida. Sim, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que às vezes nós queremos fazer algo que não depende de nós. Mas Ele também sabe quando nós fazemos outras escolhas. E nós precisamos parar de enganar a nós mesmos. E nós precisamos dizer: Senhor, eu quero responder ao Teu amor. E é quando nós respondemos ao amor de Deus através de atitudes, é que nós vamos mantendo limpas as nossas vestes. Meu irmão, quantas vezes você tem deixado de fazer algo por causa da grandeza do amor de Deus? Ou será que você anda exatamente igual uma pessoa que não conhece Jesus? Não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos permitir que esse amor venha nos transformar todos os dias, diuturnamente. O que é que eu vou fazer diferente? Antes eu gritava em casa com os meus filhos, agora eu não grito mais. Antes, se alguém pisasse no meu pé, eu ia estressar. Agora o Espírito Santo tem me domado, porque cada vez que eu começo a orar, o Espírito Santo começa a me transformar. E eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Porque eu desfruto dessa bondade de Deus. Eu sou atraído a esse amor de Deus. E porque eu sou atraído a esse amor de Deus, eu posso dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé nesse Deus, nesse Senhor que me amou e se entregou por mim. Você entende? Não tem mais nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Eu sei que você ama o Senhor. E é por isso que você está aqui. Mas o que o Senhor quer nos dizer hoje: filho, está na hora de nós crescermos. Sabe que quando Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Ele está falando do amor. Sabe por quê? Porque o capítulo 13, ele está falando de amor. Amor maduro não é coisa de criança. Sabia disso? Amor maduro não é coisa de criança. Criança, ela ama por interesse. Criança, ela ama o que lhe convém. Mas quando eu deixei de ser menino, quando eu passei a ser homem, quando eu deixei de ser menino, eu descobri que eu tenho que amar você. Eu descobri que eu não sou melhor do que você. Eu descobri que eu tenho que servir você. Eu descobri que eu quero ser discípulo de Jesus. E João 13:35 diz isso: nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Com que amor? Um amor que age, um amor que serve, um amor que celebra a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque são os nossos atos de amor que vão falar de nós diante do Senhor.